Seja bem-vindo ao canal Conselheiro Espiritual. Meus irmãos, vamos lá. Hoje, meus irmãos, vou dar um conselho para vocês, meus irmãos. Vamos lá, meus irmãos. Hoje, meus irmãos, vou dar um conselho bom, meus irmãos, para restaurar o casamento. Vamos lá, meus irmãos de Cristo. O casamento, por mais cheio de amor e amizade que você pode realizar, que ele está sempre presente, sujeito a passar por fase difícil. Porque, meus irmãos, o casamento passa a fase difícil nas suas vidas. Será, meus irmãos, desgasto? É do dia a dia? Daquelas dificuldades que você se passa todos os dias? A fase difícil, não, meus irmãos, seja por problema financeiro, dívidas ou conjugais, entendeu, meus irmãos? Como fosse não dando aquela comunicação um ao outro, dialogando. Dificuldade com os filhos, problema com os outros familiares e os outros questões. Será, meus irmãos, vocês têm questionamento um com o outro? Será que dialogando é bom? Ou conquistando para poder voltar daquele tempo? Mas se você desejar reverter essas situações, problemas, uma oração, meus irmãos, é muito bom para restaurar o casamento todos os dias, não, meus irmãos? Pode ser o melhor caminho certo. Então, meus irmãos, o caminho certo é o casamento, meus irmãos. Porque, meus irmãos, casamento não pode ter relações da carne, ou não ser da palavra de Deus. Não pode ter relações do mundo, entendeu, meus irmãos? Será ter casar virgem? Será não pode namorar? Não, meus irmãos, casamento a pessoa não pode namorar. Tem que casar, entendeu, meus irmãos? É como fosse ter um comportamento. Então, meus irmãos, será que tem que casar virgem? Será, meus irmãos, tem que ter aquele comportamento, postura, para não ficar aquele desejo da carne que Deus bombina? Quando nós propomos dividir o teto com alguém, será, meus irmãos, união estável? Dividir mesmo um teto, sendo unido, união, não tendo separação? Porque às vezes a separação entre casais, às vezes a separação entre os filhos também, para poder manter o casamento. Então, filha, não, meus irmãos, para manter o casamento, precisamos ter em mente. Será, meus irmãos, tem que colocar na justiça só porque de alimentação? Como fosse, eu vou dar queixa do meu ex-marido porque meu ex-marido não deu alimentação. Porque ele está me dando as coisas do meu filho, essas coisas assim, aí tem que colocar na justiça. Não, meus irmãos, só na oração. Oração é tudo, entendeu, meus irmãos? Orando, para Deus tocar no coração dele, entendeu, meus irmãos? Para dar as coisas à criança. Não precisa briga, não precisa discussões. Quando nós propomos dividir o teto com alguém, tem que ser compartilhamento, entendeu, meus irmãos? Um dividindo com o outro. Precisamos ter em mente e pensamento que esse momento difícil pode acontecer. Mas é mais importante ainda ter consciência. Casamento, meus irmãos, tem que ter consciência e responsabilidade daquilo que a pessoa tem, responsabilidade do casamento, meus irmãos. Casamento é coisa séria, como fosse ter compromisso com Deus. De que na primeira crise não podemos simplesmente abandonar o barco. Às vezes o homem, meus irmãos, abandona o barco.
um barco sem saída, não, meus irmãos? Antes de meus irmãos casar, tem que pensar. Porque casamento, meus irmãos, é algo sério. Como for ter compromisso com Deus, é um algo sério, meus irmãos. Como for ter relacionamento sério. E um tem que compartilhar o outro, né, meus irmãos? Compartilhando um amor, tendo fidelidade, companheirismo, harmonia. E sendo feliz do casamento, né, meus irmãos? Fazendo plano, ter filho, essas coisas assim. Então, meus irmãos, se inscreva no canal Conselheiro Espiritual. Tive dei esse conselho, meus irmãos. Volte para o casamento, meus irmãos. Dialogação é tudo, meus irmãos. Pede a Deus para dizer assim: ah, Deus, será esse casamento do meu propósito? Será esse casamento do meu plano? Entendeu, meus irmãos? Faz de tudo voltar. Mas se não der certo, meus irmãos, Deus vai colocar outra pessoa, o outro homem da sua vida também. E vocês não podem ser materializado, se apegando coisas de corpo, coisa do mundo. Vou me apegar em mulher, vou me pegar com homem, como se o homem fosse tudo. Não, meus irmãos, tudo é Deus. Dinheiro também, meus irmãos, dinheiro não é tudo. Quer tudo é Deus, meus irmãos, acima de tudo. Para a pessoa, eu vou terminar por causa de financeiro, por causa de dívida. Porque um tem que ficar no canto, o outro tem que ficar lá. Não, meus irmãos, será tudo dividir mesmo teto, será tudo a queixa dele pelo judicial, só porque eu coloco ele na justiça, dividir a casa. Não, meus irmãos, assim não se resolve. Só dizendo para Deus, meus irmãos, seus problemas. Ele pode, só o único que pode resolver é Deus. Se fosse isso tudo resolvido, meus irmãos, as coisas não estavam assim. Entendeu, meus irmãos? As coisas não estavam assim do dia a dia. Então, meus irmãos, se cuide. Briga não vai levar para lugar nenhum, meus irmãos. Hoje em dia, discussão não é bom, meus irmãos. Às vezes, o homem não aceita um relacionamento, às vezes a mulher não aceita, aí faz aquelas coisas, homicídio, aí um quer matar o outro, assim não se resolve, meus irmãos. Então, meus irmãos, peçam sabedoria a Deus, inteligência, e o casamento de vocês estão restaurados em nome de Jesus Cristo e renovado. E nova criatura pelo aquele tempo que você estava de flores e como fosse lua de mel, e vai voltar em nome de Jesus Cristo. Pede a Deus essas coisas e questione as coisas que vocês têm mais dificuldade das áreas para poder voltar ao casamento. Até mais, meus irmãos. Se inscreva no canal A Voz da Verdade, Voz Libertará.